gerar conexão. Você já se deparou em situações, seja palestra ou gravação de um vídeo, ou quem sabe numa reunião informal, onde você está batendo um papo e parece que as pessoas não estão te ouvindo, não está gerando conexão? Você já se deparou com situações onde você acha que a conexão ali falhou com o público? E quando a gente fala de conexão, não estou falando de mágica. Conexão, na verdade, trata-se de transmissão de ideias. Só que essa transmissão de ideia, ela se dá pela junção de uma mentalidade organizada junto com algumas técnicas. Quando nós utilizamos de maneira adequada, a gente consegue se conectar com o nosso público, consegue interagir com ele e consegue transmitir as ideias que a gente quer. Quando não gera conexão é porque a gente de alguma forma está falhando na produção do nosso conteúdo. A gente não está conseguindo levar a mensagem da maneira adequada. Conectar-se com o público é mais do que transmitir informações, né? Conectar-se com o público é você mostrar um vínculo emocional, você gerar no seu público um interesse pela mensagem que você está transmitindo. Qual é a mensagem que você quer transmitir para o mundo? Por exemplo, aqui no Cafezinho com JA, nós temos assim, o objetivo de transmitir o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Existe uma tríade que você considera para fazer com que o ser humano se encontre em um patamar completamente equilibrado, né? Você encontra essa conexão. E quando você chega a esse nível de conexão nessas três esferas, você está preparado para entregar a sua mensagem com muito mais assertividade. Ou seja, a conexão com o público não é magia, não é mágica, é estratégia. Se você está atuando dentro de um nicho, você não pode usar uma série... Não adianta eu vir aqui contar piada, porque eu não sou um comediante. Eu sou um profissional da área de desenvolvimento pessoal que vim aqui para trazer uma mensagem que possa contribuir com o teu desenvolvimento, que possa agregar valor à sua vida pessoal, à sua vida espiritual, à sua vida profissional. E quando nós não entendemos o nosso nicho, a gente sai atirando para tudo quanto é lado. E aí deixa de lado essa parte tão importante que se chama conexão. Conexão é você entender o seu nicho de atuação e valorizar esse nicho. Utilizar esse nicho para produzir os melhores resultados da sua vida. Conectar-se com o público é mais do que transmitir, é criar um vínculo emocional e gerar interesse neles pela mensagem que você está transmitindo. No primeiro momento, você não tem que se preocupar com os números. No primeiro momento, o seu foco principal vai ser gerar credibilidade para aqueles que estão contigo. Gerar credibilidade sobre a mensagem que você está transmitindo, gerar credibilidade para as coisas que você está fazendo. Aí os números, os resultados eles vêm conforme você se esforça para fazer o seu melhor. Conforme você vai se envolvendo com o público também, ele vai se envolvendo com você. Quando conseguimos falar de maneira transparente, de forma que as pessoas sintam, né? Sintam que você está sendo autêntico naquilo que você está fazendo, você vai gerar um interesse do outro pelaquilo que você quer entregar. Agora, quando nós tentamos fantasiar demais, quando nós tentamos enfeitar as coisas de forma que não transmite autenticidade, você deixa de ser você e você vai viver ali apenas um momento. Essa conexão é construída com técnica, com empatia e com presença. Se você usa técnica e se você usa empatia e se você está presente ali todos os dias, em algum momento essa conexão ela vai passar a fluir naturalmente. As pessoas vão querer ouvir o JA, as pessoas vão querer falar a respeito da mentoria Cafezinho com JA, as pessoas vão entender que o processo de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual é uma necessidade humana. E que todos nós temos que nos esforçar para alcançar esse objetivo, porque senão a gente perde o foco na vida. Aí você vai chegar e vai dizer, tá, JA, mas você falou que é técnica. Exato, é técnica. Conexão é mentalidade organizada. O que é uma mentalidade organizada? É você ter as suas ideias com introdução, meio e fim
Ó, tá guardada aqui, só que para transmitir essas ideias eu tenho que ter ela organizada. Então, mentalidade organizada, mais técnica, gera resultado. E esses resultados, normalmente, ele gera conexão. Porque quando você entrega algo que você faz com mentalidade organizada, o resultado vem. E uma das primeiras coisas que você deve fazer para gerar conexão com o seu público é: conheça profundamente com quem você está falando. E aí eu quero que você entenda que eu estou falando aqui, se você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, conheça a respeito da empresa. Conheça a respeito das pessoas que vão te entrevistar. Eu vou dar uma palestra em uma organização, eu vou dar uma palestra em uma escola, em um grupo social. Procure conhecer esse grupo, procure entender um pouquinho a respeito da história dele. Gere interesse pelo aquilo que você vai fazer. Porque não basta apenas desejar subir ao palco. Você tem que entender com quem você está interagindo, qual é o tipo de público que você vai palestrar, que você vai ter esse bate-papo. Entenda essa palestra como um grande bate-papo, que você vai estar ali no palco da vida, prontinho para conversar com as pessoas que se disponibilizaram para te ouvir. E se você quer ser ouvido, você vai ter que deixar de lado os seus achismos e vai ter que procurar conhecer um pouquinho mais esse público que você se disponibilizou a bater esse papo. Não basta apenas subir ao palco. Subir ao palco é bom? É bom. Dá frio na barriga? Dá. Mas você também precisa entender que público é esse, quais são as suas dores, quais são os seus desejos, quais são as suas expectativas, o que esse público espera de mim. Quanto mais personalizada for sua abordagem, maior a chance de gerar uma conexão quase que automática. Se você sabe as dores do público, se você sabe os desejos dele, e se você compreende, eu não vou dizer o todo, mas um pouquinho da expectativa que eles têm pela sua mensagem, eu falo que a sua conexão vai ser muito mais aguçada, você vai alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque você usou a técnica certa, conhecer profundamente com quem você está falando. Se você conhece, você vai subir ao palco com muito mais ousadia. Se eu vou falar para um público jovem, uma escola, aí eu tenho que saber, mas qual é essa escola, ela está inserida aonde? Dentro de uma comunidade? Em um bairro de classe nobre? Qual é esse tipo de público? Com quem eu vou abordar? Com quem eu vou falar? É um público que tem 15 anos ou tem 10 anos? Eu tenho que conhecer o meu público, porque quando eu conheço o meu público, eu vou ser muito mais assertivo naquilo que eu estou fazendo. E se de repente eu vou lá baseado apenas no achismo, eu vou lá para dar uma palestra sobre desenvolvimento pessoal. Ok, mas eu chego lá, é uma turma de gestores. E aí, como é que fica? A abordagem tem que ser diferente de uma abordagem que eu vou trabalhar com jovens. E eu tenho que ter esse conhecimento do público, porque se eu não tenho esse conhecimento, eu vou chegar lá, vou até falar, mas eu não vou gerar conexão. Se eu não gero conexão, eu perdi o meu objetivo. O que faz a sua mensagem ser ouvida é o quanto você se conecta com esse público. E a conexão com o público, ela só vem quando você conhece suas dores, desejos e expectativas. Se você não conhece suas dores, desejos e expectativas, esquece. Não vai gerar conexão. Você pode ter preparado a mais bela palestra. Você pode ter colocado as mais belas paisagens. Você vai fazer o que você quiser, mas não vai gerar conexão. Porque as pessoas têm expectativas. E se essas expectativas não são correspondidas, desculpa, você falhou na conexão. Você não conseguiu alcançar o objetivo, que era se conectar. Quando você se conecta com o seu público, você se torna muito mais assertivo naquilo que você está fazendo. Então entenda, quanto mais personalizada for sua abordagem, maior a chance de gerar identificação. Quanto mais você personaliza, e personalizar significa conhecer. Procura entender isso. E aí, quando eu falo
que esse conhecer profundamente ele deve ser notório a você. Eu estou dizendo que seja para uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego, na verdade, é uma apresentação que você está fazendo. Se eu vou para uma empresa e eu chego lá, digamos, eu já participei de entrevista de emprego que tinha 6 pessoas me observando. 6 pessoas. E quando eu chego ali, eu estou me apresentando para falar a respeito da minha vida laboral e convencê-los de que eu sou a pessoa certa para estar dentro daquela organização. E você tem que se preparar para isso. Eu já me deparei com pessoas onde eu entrevistei no meu ambiente de trabalho. Eu estava ali, nós participamos da entrevista com os profissionais. E quando você pergunta para o profissional, você sabe qual é o ramo de atuação da empresa que você está pleiteando esse cargo? A pessoa não sabe. Ela não leu nada a respeito da empresa, não conheceu nada. Ela não sabe nada nem dos seus gestores. E você consegue com uma certa facilidade essas informações. Porque você vai no site da empresa, lá tem princípios, valores, ramo de atuação, número de funcionários, quais os países que ela está inserida. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer para conhecer o seu público. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, entenda como uma grande apresentação que você vai lá para dar o melhor show da sua vida e conquistar a vaga tão desejada. Se você vai subir no palco para falar um pouquinho da sua história e levar uma mensagem motivacional, você vai ter que ter a mesma perspectiva, conhecer profundamente com quem você está falando. Qual é a mensagem que você quer transmitir para o mundo? É uma mensagem que conecte ou apenas falar? Se for apenas falar, não precisa conhecer nada. Se for apenas falar, não precisa chegar lá e procurar a respeito do público que você vai abordar. Mas se o seu objetivo é se conectar e gerar valor, transmitindo a sua mensagem, você vai ter que conhecer seu público. E aí você consegue com uma certa facilidade. Se alguém te ligou para contratar uma palestra com você, a primeira coisa que você tem que fazer é um checklist. Para quem eu vou falar? Qual é o meu público? Quais são suas dores? Quais são suas expectativas em relação a essa palestra? Não é apenas uma palestra motivacional. Não venda uma palestra motivacional. Gere valor para quem está contratando essa palestra motivacional. Faça com que a pessoa, ao fazer esse primeiro contato com você, se sinta tão motivada a te contratar, a te levar para apresentar essa palestra, que você gere nela esse valor, essa conexão logo de imediato. Porque quando você fala, eu quero conhecer seus desejos, eu quero conhecer suas dores, eu quero conhecer suas expectativas, você já demonstrou que antes de vender a palestra, você quer entender o que esse público precisa. Você quer gerar primeiro uma conexão, para depois sim você levar aquilo que as pessoas precisam. Então, se você não entende seu público, você não vai gerar conexão e os resultados vão ser desastrosos. Segundo ponto que você deve considerar para gerar uma conexão assim de forma poderosa e alcançar resultados. Você precisa usar histórias e exemplos reais. Se você não usa história e exemplos reais, quando eu falo história e exemplos reais, você pode pegar histórias da sua própria vida. Aquilo que você viveu, os momentos que você enfrentou. Você tem história pra caramba para contar. Se o JA parar para falar das histórias de vida aqui, você vai ficar a noite toda me ouvindo, porque eu passei por situações adversas desde a minha infância. Eu fui o cara que nasci em 1974, aos 8 meses de idade, em uma família de 7 irmãos. Eu fui acometido por poliomielite e tudo na minha vida foi desafiador, porque aos 8 meses de idade a doença chega, me paralisa. Eu começo a andar já aos 3 anos, mais ou menos. Fui para a escola aos 4 e hoje sou formado em administração de empresas, com MBA em logística e supply pela FGV. Trabalho em uma grande multinacional
e só reconhecido. Mas foi uma história de superação desde cedo. E a sua história, ela tem capítulos maravilhosos que você pode usar em uma palestra para transmitir o valor que você deseja para o seu público. Gere conexão com exemplos reais. Fale do cotidiano, fale do que as pessoas, do que você vivenciou com as pessoas. Fale da vida que você vive ali, constantemente. Porque quando você fala daquilo que você vive, você fala com autenticidade. E você transmite, não apenas fala, você transmite valor. Porque você está verbalizando aquilo que você viveu. É trazer do imaginário e mostrar para as pessoas: eu venci, se eu venci, você também vai vencer. As histórias que nós temos dá para formar os mais belos sermões, as mais belas palestras. E eu te falo com assertividade que existe muita gente que pagaria para ouvir a sua história. Pagaria para ficar um tempo somente te ouvindo. E você às vezes perde tempo buscando histórias imaginárias ou quem sabe pegando o exemplo de outros para compartilhar na tua palestra. Não faça isso. Use a tua história. Se você vai se apresentar para um grupo de gestores para pleitear uma vaga no ambiente de trabalho, use a sua história. A sua história já é suficiente para te credenciar. Ah, mas eu tenho experiências com outros. Não, as experiências dos outros, elas são dos outros. Viva as suas experiências são reais, são válidas. Elas foram validadas pela vida. E você tem tudo para triunfar com a sua bela história. Por mais simples que ela seja, não despreze a sua história. Porque eu te asseguro que não existe simplicidade em uma história de vida. Não existe, porque nossas histórias elas são constituídas de muitos desafios. Se eu cheguei até aqui, eu cheguei porque muitos desafios foram superados. E se esses desafios foram superados, eles vão contribuir para conduzir outros a lugares maiores. Esses desafios serão combustíveis, sabe? Eu não vou dizer nem combustíveis, mas serão faíscas para acender a chama no coração do outro e levá-la ao topo. A faísca pode ser a sua história de vida. E você vai ficar calado? Não vai contar? Vai usar exemplos de outros? Não, você vai usar o seu exemplo para mostrar para o mundo o quão preciosa é a sua história. A sua história já é suficiente para gerar os mais belos cenários. Use suas histórias e exemplos reais. Quanto mais personalizada for a sua história, melhor será a sua mensagem. E as pessoas vão querer te ouvir com certeza. As pessoas se conectam mais com histórias reais do que com dados frios. Quando a gente coloca dados em uma palestra ou em um slide, você vai colocar esses dados, mas não vai gerar conexão. Relatos pessoais, metáforas e casos práticos, eles transformam a mensagem em algo vivo, fácil de lembrar. As pessoas vão olhar para essa mensagem e elas vão sair de lá, dessa palestra que você deu, mas com os exemplos reais, e ela vai transformar isso em algo vivo, que ela vai impregnar a mente, e ela vai sair daí lembrando: poxa, o JA, ele trouxe uma mensagem poderosa, trouxe uma palestra que me motivou a ir além. E você se motiva a ir além, porque você acredita na mensagem que é real. Se você fantasiou, não gera conexão. Mas quando você fala de exemplos reais, a conexão é quase que automática. E o terceiro ponto para a gente encerrar: mostre autenticidade e presença. O público percebe quando você está genuinamente interessado em estar ali. O público percebe. Mostre isso. Faça-se visível. Não permita que as distrações te tirem o foco. Mostre a autenticidade. Eu sou autêntico. Se eu falo que quando você é autêntico, você não se mostra superior. Você, se iguala. Você olha para o seu público e você quer interagir com ele, você quer estar ali com ele, você deseja compartilhar sua história com ele. Você está ali
olhe nos olhos, gere conexão, esteja com o seu tom de voz ajustado para alcançar o coração daqueles que estão ali e gerar essa conexão que vai, de forma autêntica, criar confiança. Às vezes o que falta a nós é essa capacidade de interagir, não porque você usou dados frios, mas porque você transmitiu aquilo que há de melhor em você, que foi a sua história de vida. As nossas histórias de vidas, elas são recheadas de exemplos, recheadas de momentos que são verdadeiras faíscas para acender a chama no coração de outros. E quando nós confidenciamos, digamos assim, em uma palestra, o que nós vivemos, as pessoas se conectam quase que de forma automática. É algo poderoso. A autenticidade gera confiança. E confiança cria conexão. Você gerou a confiança, é automático. A conexão, ela vem logo que de imediato. E em breve, estou me preparando para isso, estou construindo, já é algo que vem no meu coração sendo construído há longo tempo. Eu vou gerar aqui a minha história em 12 capítulos. E vou gerar 12 capítulos da história do JA e vou contar aqui para vocês. E vocês vão ver o quanto foi desafiador. Mas eu quero, acima de tudo, gerar conexão com vocês. Então, quando a gente entende que a vida, ela é essa bela história e que quando você decide contar, ela gera uma conexão, você não precisa se preocupar com dados frios. Você simplesmente conhece profundamente o seu público, você usa as histórias e exemplos reais e aí sim você mostra autenticidade e presença. E esses 3 tópicos, o que acontece, J? Gera conexão. Por quê? Porque quando você contou sua experiência de vida e os seus exemplos reais, você gerou confiança. E quando você gerou confiança, se conectou. E quando se conecta, meu caro, não tem pra ninguém. Você vai longe e você triunfa. Por quê? Porque falar é fácil. O grande desafio é se conectar. Quando você conhece o público, usa histórias que tocam e transmitem autenticidade, a comunicação deixa de ser apenas um discurso e ela torna-se história de vida que gera conexão, transmite experiência e torna-se essa faísca poderosa que acende a chama e motiva as pessoas a um objetivo maior. Então nunca deixe de lado ou despreze a sua história, porque é a sua história a faísca necessária para acender a chama daqueles que estão buscando um lugar ao sol, daqueles que estão buscando uma oportunidade para superar os desafios que a vida nos apresenta. São tantos os percalços e você pode ser essa faísca. Você está preparado para gerar essa conexão com seu público? Porque às vezes a gente está sempre nessa de dizer, puxa vida, mas eu não sou bom, eu não sei falar, eu não consigo me comunicar com assertividade. Ontem eu falei sobre 5 dicas para se comunicar, né, sem travar. Depois você passa aqui no cafezinho com JA, que as dicas já estão disponíveis e você depois dê uma ouvida nas dicas. Vale muito a pena assistir os vídeos, ficou muito top. E essas dicas, elas são preciosas para que você se conecte com o seu público. E quando você faz isso, o resultado ele vem quase que automático. Não basta apenas a gente querer falar. Querer falar não faz sentido. Às vezes a gente até atrapalha quando vai falar, mas que não gera conexão. O mais importante do que falar é gerar a conexão. E, afinal, a mensagem só tem valor quando ela encontra um coração disponível, um coração aberto. Se eu não gerei conexão, não tem coração aberto. Se não tem coração aberto, não tem como a gente interagir. Então, ouça uma coisa. Presta muita atenção nesses 3 tópicos, porque se você prestar atenção nesses 3 tópicos, você vai se conectar com o seu público, seja numa entrevista de emprego, seja numa palestra, seja numa live, ou seja na gravação de um vídeo. Se você
usa histórias e exemplos reais, se você conhece seu público e se você mostra autenticidade, a conexão é quase que automática. Guarde essas dicas. São três dicas preciosas que você vai levar não para um momento qualquer, mas você vai levar para a sua vida, para agregar valor. E se você disser assim, puxa, Jota, qual é o nicho que eu devo atuar? O nicho quem tem que descobrir é você. Mas quando você descobrir esse nicho, use autenticidade naquilo que você quer transmitir. E o nicho pode ser sua história de vida. O nicho pode ser como desenvolver a desenvoltura nas redes sociais, como se conectar com pessoas. Existe uma série de nichos que a gente pode atuar. E tem mais um nicho aí, que é o TikTok Shopping. Como vender no TikTok Shopping. Começa a ler a política e comece a pegar esses conteúdos e distribuir para o público. Gere conexão. Se você conhece, domina, e se você sabe que é esse público que você quer alcançar, você vai conhecer toda a política e você vai internalizar isso e com autenticidade você vai transmitir para o seu público. Existe uma série de coisas que a gente pode falar para transmitir nossa mensagem. E se você não tiver assunto, usa a tua história de vida, porque a tua história de vida ela tá recheada de tópicos super interessantes para você compartilhar com pessoas que estão aí aguardando a sua voz. Se você quiser falar de maneira assertiva, você vai ser ouvido. Não queira apenas falar, mas diga assim, eu quero ser o cara que eu vou falar, mas conhecendo o meu público, vou usar minhas histórias e exemplos reais, porque eu quero mostrar autenticidade e confiança. E quando eu fizer isso, a conexão vai ser automática. Guarde essa dica com você. Se você gostou, segue aí na plataforma, porque todos os dias pela manhã tem aí um material, um conteúdo preparado especialmente para você, com foco em desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. E também, à noite, sempre tem uma live. Por volta de 10 para 11 horas da noite, o JA está aqui separando um tempinho especial para compartilhar com você algumas ideias e contribuir com o teu desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, claro, porque sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Se eu quero ser bem sucedido na minha vida, eu tenho que entender que eu dependo do paizão, é ele que direciona meus passos, é ele que vai mudar o rumo da minha vida, é ele que vai me dar a ousadia necessária para chegar aqui e falar que se eu cheguei aqui, você também pode. A força que você tem já é suficiente para te levar ao lugar mais alto. Você só precisa confiar na capacidade que Deus já depositou em você. Se você estar aqui, cara, você é o mais belo projeto construído especialmente pela mão de Deus. Acredita nisso, porque se você acreditar, ninguém te para. Se você acreditar, já é suficiente. A única pessoa que deve acreditar em mim sou eu mesmo. Por quê? Porque Papai do Céu já me atribuiu um valor que é imensurável. E eu não me desqualifico por causa de nada. Nem pelo que as pessoas falam ou acham a meu respeito. Tô nem aí. Eu quero ser feliz. Por quê? Porque Papai do Céu já me atribuiu um valor extraordinário. E vocês todos têm um valor extraordinário. Ok? Um grande abraço para vocês. Fica aqui essas dicas para você levar para a vida e seja numa entrevista de emprego, seja nos palcos da vida, seja numa live, seja autêntico, seja o cara que vai falar dos seus exemplos reais, conheça seu público e dê um show, porque o palco da vida é teu e quem tem que triunfar nele é você.